Olá pessoal, Ricardo Marocchio aqui mais uma vez. Nessa aula a gente vai continuar o desenvolvimento do nosso jogo usando os pilares da programação orientada a objetos. E agora a gente vai colocar aqui a lógica para a detecção de colisões. Aqui estou no formulário principal e eu tenho o looping principal do meu jogo. Esse aqui é o looping principal. Dentro do looping principal, a cada vez que a tela é renderizada, eu tenho que percorrer todos os objetos do jogo mandando renderizar cada um deles que exista. Aqui dentro eu tenho que verificar se algum deles está sofrendo colisão. Na verdade, a lógica é a seguinte: eu tenho um objeto que pode colidir, que é o inimigo. Ele pode colidir com um tiro, onde ele vai ser destruído. Aí, no caso, os dois serão destruídos, tanto o objeto do tiro quanto o objeto do inimigo. E tem a situação em que ele pode colidir com o jogador. Aí, neste caso, dá game over. Então nós vamos fazer essas checagens aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se o objeto que o looping está percorrendo no momento é um inimigo. Então aqui, se GameObject, neste caso aqui, is enemy, ou seja, eu estou percorrendo aqui o looping por todos os objetos do jogo. Se eu encontrei um inimigo, eu vou ter que fazer o seguinte. Se esse objeto que eu sei que é um inimigo está colidindo com player, então eu tenho que fazer o seguinte: player.destroy e saio do método. Mas antes disso, quando o player é destruído, eu tenho que dar um game over, né? Mostrar uma tela de game over. Eu vou setar uma variável aqui neste caso para dar o game over, ou vou criar um método para isso. O mais interessante é criar um método que pode ser ou não chamado de acordo com essa variável de controle, mas eu vou criar primeiro esse método aqui, que eu vou chamar ele, eu tenho aqui o start game, eu vou chamar de endgame. Public void endgame. O endgame vai fazer o seguinte: primeiro, .gameObjects.remove all. Vou remover todos os objetos. Em seguida, remove all. Aqui ele pede uma expressão. Então aqui vai ser this. Não vou colocar nenhuma regra, que nesse caso eu estou removendo tudo mesmo. X tal que X is GameObject. Deixa eu ver se tem uma forma mais elegante de eu fazer isso aqui. Pelo jeito não, assim tá bom. Então se for um elemento de jogo eu vou remover. Agora eu vou parar o timer, o relógio do game loop. Vou também parar o enemy spawn, para ele não fazer mais inimigos. O reloginho que faz o inimigo, né? Vou redesenhar o plano de fundo. Redesenhei o plano de fundo. E agora eu tenho que desenhar uma imagem do game over por cima do plano de fundo. Vou criar esse objeto game over. Botão direito aqui. Add class. Game over. Public GameObject. Construtor. O construtor ele é bastante simples. Ele só vai receber aqui os limites da tela e a ferramenta de pintura na tela. E vai repassar isso para o construtor. Cadê? Screen Painter. O construtor da classe ancestral. E aqui é o seguinte, this.left
Ele tem que ser criado centralizado na tela, centralizado tanto verticalmente quanto horizontalmente, começando aqui pela centralização horizontal. Vai receber a tela sobre 2, bounds.width sobre 2, menos a largura do objeto sobre 2. Faço a mesma coisa aqui para o top. Height. E o GameOver não tem velocidade, né? E agora eu tenho que implementar também o getSprite. Public override bitmap getSprite, tá aqui. Return media.gameover. Prontinho, aí tá nosso objeto GameOver. Simples assim. Na inicialização dele, quando ele é construído, eu digo que ele é iniciado no centro da tela, não tem velocidade. E a figura dele é GameOver, não tem som associado. Agora eu posso voltar aqui ao form principal. E aqui no endgame, eu tenho que criar um objeto GameOver também, manter ele criado, para quando for necessário eu mostrar ele. Vou simplesmente copiar isso, player, vou chamar aqui de GameOver, new GameOver. Agora eu vou criar essa variável ali em cima, Ctrl ponto aqui, ele vai criar para mim. Pronto, ele criou para mim em cima. Ou ainda não? Form principal, isso. Pronto, ele criou aqui para mim, ó. Private GameOver. Cadê os outros jogadores? Está aqui. Não precisa do private. Só vou botar aqui um getSet para ele virar propriedade. Esse é o objeto que vai guardar a telinha de GameOver, a figurinha do GameOver. Agora que eu já tenho ele criado, aqui vou fazer o seguinte, ó. This.GameOver e agora eu dou um invalidate. Ok. Só está faltando uma pequena coisa. Aqui eu removi todos os objetos da minha coleção. Já que eu removi todos e aqui eu criei esses objetos, eu tenho eles criados, estou atualizando eles. Antes de eu atualizar, eu tenho que adicionar eles à lista novamente. Então, this.gameObjects.add background. This.gameObjects.add GameOver. Então o método endGame, ele faz tudo isso. Remove todos os objetos da minha tela, para o timer do looping do jogo, para o timer de criação de inimigos, adiciona de novo o background aos meus objetos de tela e adiciona a figura de GameOver aos meus objetos de tela. Atualizo os dois para que eles sejam desenhados, dou invalidate no formulário para que o formulário pinte a figura. Agora, quando tenho aqui o player.destroy, e ele está colidindo aqui com o player, eu posso fazer também aqui player.playSound. E por fim, endGame. E aqui no playSound, só isso aí. Vamos fazer um teste. Vamos colidir. Tá aí. Colidiu o GameOver. Se eu quiser reiniciar o jogo, não tem ainda comando para isso. Eu tenho que fechar e abrir de novo. A gente tem aqui o processamento das teclas de controle do jogo. Mas esse processamento só ocorre enquanto o looping
está funcionando. Quando o jogo dá game over, esse looping para de funcionar. Então eu vou ter que programar isso no próprio pressionamento de tecla aqui do formulário. Aí eu vou aqui no formulário, dou um F4 para mostrar as propriedades. Vou aqui no evento key, cadê você? Key down. E faço o seguinte teste. If e.keycode igual a keys.r de restart, eu vou colocar start game, chamar o método start game. Ele vai reiniciar o jogo. Tá aqui. Será que tem mais alguma coisa para ser feita aqui no start game? Tem sim, né? A gente tem que readicionar o player à coleção. Então antes de começar o looping ali embaixo, eu tenho que fazer o seguinte, ó, this.gameObjects.add o player, porque eu removi todos os objetos, depois adicionei só o background e o game over. Agora eu adiciono aqui o player, aliás, antes eu tenho que limpar todos de novo. Vamos fazer aqui novamente, ó. this.gameObjects.clear. Poderia ter usado esse método aqui embaixo também. Eu não preciso de predicado ali para regra, para remoção. Tá clear aqui também. Então adiciono aqui this.gameObjects.add o background. Então, ó, limpei os objetos do jogo, adicionei o background, adicionei o player, iniciei o looping principal do jogo e iniciei aqui o relógio que cria inimigos. CT a variável canShoot para true. Vamos ver aqui se tem algo mais a ser feito aqui para a gente reiniciar o jogo. Ctrl F5, vamos testar. Vou mexer aqui, game over, vou dar R. Observe um problema que aconteceu. O meu jogador, meu player, ele foi iniciado aqui numa posição que eu não sei onde ele está. Porque ele não foi recriado, eu peguei um objeto que já existia. Para que ele fique na posição adequada novamente, eu teria que recriar esse objeto. Mas para eu não recriar esse objeto, eu vou fazer o seguinte. Aqui no player, onde eu defino a posição dele, eu vou tirar isso daqui. Vou fazer o seguinte, ó, public void set start position. Aí aqui eu vou chamar this. Por caso chamada de método aqui nem precisa. Set start position. Agora eu tenho um método que define ele para a posição inicial. Aí aqui no formulário, assim que eu readiciono o jogador aqui à coleção, this.player set start position. Vamos ver se ele vai ser iniciado na posição adequada. Agora sim. Agora ele está ali, eu consigo atirar. Ok. Observe uma coisa que eu reparei agora. A bala sai de cima da aeronave. A bala sai de cima da aeronave. Eu não queria que fosse dessa forma. Opa, o objeto da aeronave aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui também. Ele foi desativado, né, quando ele bateu. Start game tem que definir o ativo dele para true. Active. Recebe true. Vamos ver. Game over, reload. Game over, reload. Agora sim.
Bem, depois eu conserto esse negócio do tiro tá saindo de cima da aeronave. Eu também queria que a tecla ESC saísse do jogo. No mesmo lugar que eu implementei aqui isso, ó, faço outro teste aqui. E fiquei code igual a escape close. Esse close é do formulário, tá? Então agora, ó, dou um ESC, ele sai do jogo. Ficou mais simples, né? Ok, agora a gente vai fazer a detecção de colisão do tiro com as naves inimigas, do tiro com as naves inimigas. Vamos no looping principal. Aqui eu testei se meu objeto inimigo está colidindo com o player. Agora eu vou testar o seguinte, ó. For each game object bullet in this.gameObjects ponto pronto. Estou percorrendo aqui minha coleção de GameObjects, porém somente aqueles do tipo bullet. Então, para este inimigo aqui, para cada inimigo que eu verificar, eu vou ver se tem alguma bala colidindo com ele. Aí eu vejo o seguinte, ó. If bullet, bullet não. No caso aqui vai ser o inimigo. Go.is colliding with bullet. Tanto faz eu checar bullet is colliding with go, neste caso aqui GameObject, né? Ou go.is colliding with bullet. Assim, da forma como eu estou fazendo aqui, vai tocar o som de explosão do inimigo em caso positivo, né? Caso ele esteja colidindo. O som de explosão do inimigo vai ser tocado. Por que o som de explosão do inimigo vai ser tocado? A gente pode olhar aqui o enemy. Quando eu faço o teste aqui, ainda não estou fazendo o is colliding GameObject. Cadê GameObject? Aqui. Is colliding, aqui, ó. Quando ele está colidindo, ele toca o som, caso exista, né? Então é por isso. Ele vai tocar o som aqui de explosão do inimigo, se eu fizer a chamada do método pelo GameObject do tipo enemy. Aí, o que eu vou fazer? Go.destroy e bullet.destroy. Destruir a bala e o inimigo. Bem, vamos rodar o jogo, né? Ctrl F5 e ver agora se está tudo certo. Agora sim. ESC para sair. Eu só quero agora que aquela bala não saia de cima da nave. Eu quero que saia de baixo. Aí tem a seguinte questão. Depende da ordem de pintura. Se o player for pintado antes da bala, a bala sai por cima. Perdão. Não, é isso mesmo. Se o player for pintado antes da bala, a bala vai sair por cima, porque ela vai ser pintada depois, vai ser pintada sobre o player. Então o ideal é que eu pinte primeiro as balas e depois o player. Aí para isso a gente tem que trocar uma ordem aqui. Aqui é para cada GameObject in. Se eu colocar reverse aqui, no fim ele acaba pintando o background por cima de todo mundo. Então a minha ideia inicial era fazer o processo reverso aqui, percorrendo todos os objetos do jogo, só que de trás para frente, porque o player está no início. E
E dessa forma ele renderizaria primeiro as balas e por último o player. Mas a gente pode fazer uma coisa um pouco diferente aqui também. Eu vou deixar isso aqui assim. E vou fazer o seguinte, em vez de eu adicionar aqui, ó, o background. Não, game over tá certo. Tive uma ideia aqui para ficar uma solução mais elegante, eu não ter que mexer na estrutura do jogo. Eu tive uma ideia que acho que vai ser a forma mais simples de fazer isso. Aqui onde ele, aqui em vez de dar um add, eu vou dar um insert na posição 1 da coleção. Quando eu dou o add num objeto, ele vai para o final da lista. Aí ele é renderizado por último. Então ele é renderizado por cima. E os tiros estavam saindo em cima do player. O meu player, eu sei que ele está na posição 1, porque quando eu adicionei, primeiro eu adicionei o background, então ele está na posição 0. Depois o player na posição 1. E depois eu fui adicionando os demais elementos dinâmicos. Dessa forma aqui, eu mantenho o background na posição 0, porque ele realmente tem que ser o primeiro a ser renderizado e tudo por cima dele. E os bullets eu vou renderizando na posição 1 a cada novo bullet e o resto vai sendo empurrado para cima. Aí os bullets passam a ser desenhados primeiro. Bem, vamos ver se vai dar certo, né? Ainda não testei. Ah lá, agora sim. Pronto. Temos um joguinho pronto aí. Certo, pessoal? Com isso a gente encerra o desenvolvimento do jogo. Vamos dar uma repassada em tudo que nós fizemos. Primeiro, nós criamos uma classe GameObject com todos os métodos e características necessários para um jogo desse tipo. Então, o GameObject ele guarda a imagem, se o objeto está ativo, velocidade, a posição, tamanho, os limites onde esse objeto pode transitar, os limites da tela, na verdade, né? Não é onde ele pode transitar, são os limites da tela, onde ele será renderizado, o retângulo que representa esse objeto, o som que vai ser tocado em caso de colisão ou de criação. Aqui é uma referência para a tela de pintura, para a tela onde vai ser pintado esse objeto, e aqui uma referência para o tocador de som. Aqui eu tenho vários métodos. Eu tenho a criação do objeto, o método que cria os objetos. Eu tenho o getSprite, que neste caso aqui é abstrato, que os filhos têm que implementar, os descendentes, para poder obter o sprite adequado para aquele objeto específico. O updateObject é o cara que faz a atualização do objeto durante o ciclo do jogo, durante a vida do jogo, atualiza o retângulo de posicionamento dele. E aí eu desenho o objeto neste retângulo atualizado. Move left, move right, mexe com as coordenadas, assim como move down, move up. Aqui é o método que verifica se o objeto está dentro dos limites. Aqui tem o método para tocar um som, o método que verifica se o objeto está colidindo com outro objeto, o método que destrói o objeto setando ativo para false. Então essa é a minha região dos objetos do método, minha região de propriedades. Aí a gente criou aqui o objeto player, que tem especificidades. A velocidade dele é 10, o som dele é a explosão longa, o posicionamento dele, ele tem aqui um método adicional, que é o posicionamento dele inicia na parte inferior no meio. O sprite dele é o player. E esse método aqui é desnecessário, porque ele só chama o ancestral. Então aqui a gente pode tirar. Ó, vou executar aqui e dar o mesmo. Só faria sentido eu ter esse método se ele tivesse um comportamento diferente, estivesse acrescentando alguma coisa ao comportamento anterior. O moveUp tem um comportamento diferente, porque eu tenho que checar se o player já não está atingindo a margem superior, assim como o moveDown. O player também tem o método shoot, que cria objetos do tipo bullet na posição em que está o player. E esse objeto bullet a gente vai ver ele agora. Bullet, muito simples. Ele tem uma velocidade mais alta, a velocidade dele é de 20.
Se você quiser colocar um tiro mais rápido ainda, pode aumentar isso aqui. Ele tem o som de míssel, né? Ele é iniciado na posição XY, que foi passado lá na classe Player, que é onde o player estava no momento do tiro. Aqui eu tenho o som do tiro. Neste caso, o som atribuído ao bullet é tocado quando ele é criado, que é quando o tiro é disparado. Aí eu toco o som do foguete desse projétil. É, o som de foguete, né? Aqui o get sprite dele, que ele pega esse bullet aqui, essa imagem do bullet. E o update object dele é um pouco diferente. Por quê? Ele não inicia estático, ele não tem controle. Na verdade, quando eu inicio um bullet, ele tem que se mover para cima quando ele atualiza. Cada atualização dele ele vai um pouquinho para cima. Como isso aqui ocorre 60 vezes por segundo, ele vai gradativamente indo para cima. Neste caso, a 20 pixels por quadro. Então, multiplicando isso por 60, dá 1200 pixels por segundo. O Game Over é só um objeto estático de jogo, não é um objeto dinâmico, né? Que tem o posicionamento definido no centro da tela e velocidade 0. E a mídia dele é Game Over. Aí nós temos aqui o nosso formulário principal. Ah não, faltou o enemy aqui também, né? O enemy, que tem uma figura personalizada, ao contrário do bullet, ele se move para baixo. A posição dele é instanciada de acordo com a posição passada aqui, que o formulário passa uma posição aleatória na horizontal e lá no topo, na vertical. A velocidade dele é 5. O som dele é Explosion Short. Explosion, tá com SH aqui. Então isso tá errado lá, né? Vamos dar uma olhada. Explosion. Aqui tá errado. Troquei. Deixa eu ver se aqui no recurso também tá. Aqui que tá o problema, no arquivo. Falhou. Tá, agora eu tenho que alterar aqui também. Explosion Short. Vamos ver se... Pronto, agora sim. Acertei aqui o nome. Agora, o inimigo, então, ele tem esse som de explosão. A figurinha do inimigo, ele se move para baixo. E o looping principal? Agora nós vamos no formulário, aliás. No formulário, o que eu tenho aqui? O formulário ele tem algumas variáveis que controlam o jogo. Eu tenho aqui 2 relógios que disparam o looping do jogo e o looping de criação de inimigos. Eu tenho o buffer, onde ocorre a pintura de cada quadro do jogo. Cada quadro é pintado aqui por essa ferramenta de pintura que é passada para as classes Game Object. Eu tenho aqui um objeto que representa o meu plano de fundo, o jogador e a figurinha de Game Over. Eu tenho a lista de todos os objetos que estão sendo renderizados na tela. Tenho um gerador de número aleatório e uma variável que controla o disparo de tiro para que eu não permita que o jogador segure o botão e fique disparando uma sequência infinita de tiros. Na construção do formulário, a gente inicializa os objetos ali de cima. Eu crio minha variável randômica, determino o tamanho da tela do formulário para ficar do mesmo tamanho da tela de fundo da imagem de background. Crio o meu objeto Screen Buffer, um novo bitmap. Crio minha ferramenta de pintura no Screen Buffer. Crio uma lista de objetos vazio aqui do Game Objects. Crio meu objeto de background. Crio o player. Crio o objeto de Game Over. Lembrando, background e Game Over são estáticos. O player é dinâmico, mas como eu só tenho um no jogo, eu crio aqui também. Aqui eu crio o meu relógio de controle do looping do jogo. Crio o relógio de criação de inimigos. Adiciono o background e o player à coleção de objetos. E dou um Start Game. O Start Game, por sua vez, limpa todos os objetos de jogo. Na verdade, aqui tem uma redundância. Eu posso tirar isso aqui. Porque aqui já está sendo feito. Então, o Start Game ele limpa os objetos do jogo.
adiciona o background, adiciona o player, seta a posição inicial do player, ativa o player para o caso dele não ter sido morto, né? Inicializa o relógio do looping principal do jogo, inicializa o relógio de criação de inimigos e define que o player pode atirar. Bem, quando o jogo é finalizado, eu limpo os objetos do jogo, paro os dois relógios, adiciono novamente o background ao GameObject, adiciono o GameOver ao GameObjects, dou aqui um background.update e um GameOver.update. Isso aqui também é desnecessário. Vamos confirmar? É desnecessário porque eu chamo a pintura diretamente. Aqui, ó, eu mando dar um update object no background e de seguida no GameOver. Então ele pinta o background e pinta o GameOver. Em seguida, ele pega isso aqui, que essa é o buffer que foi pintado, e joga para o formulário. O spawn enemy cria uma nova posição aleatória para o inimigo, gera um objeto inimigo naquela posição e adiciona ele à minha coleção de objetos do jogo. Aqui eu tenho o looping principal do jogo. Quando o looping começa, a cada quadro que é renderizado, primeiro eu verifico se não tem nenhum objeto inativo para remover ele da lista. Processo os controles de teclado. E para cada objeto de jogo presente na minha coleção de objetos de jogo, eu atualizo esse objeto no meu buffer de pintura. Verifico se ele está fora da tela. Se ele estiver fora da tela, eu destruo ele. Agora eu verifico se ele é um inimigo. Se ele é um inimigo e está colidindo com o player, eu destruo o player, toco o som de destruição do player e termino o jogo aqui, ó. Aí eu saio do método. Agora, se ele não está colidindo com o player, ele cai aqui. Ele percorre todos os bullets que tenham sido disparados, verifica se tem algum inimigo colidindo com o bullet. Se tiver, ele destrói o inimigo e o bullet, e o tiro. Por fim, está tudo atualizado, né? Então o meu buffer está pintado com as coisas que devem ser pintadas de acordo com as regras aqui. Aí eu invalido o formulário para o meu buffer ser pintado na tela. É aqui que pinta o buffer na tela. Aqui é o processamento de controle de teclado, não tem muito segredo. E aqui as teclas auxiliares para reiniciar o jogo e para fechar o formulário. As minhas últimas observações em relação ao jogo é que, primeiro, ele está sendo feito em Windows Forms, e isso não é uma tecnologia adequada para se criar jogos. Eu fiz aqui porque é a que está mais acessível para vocês, por conta do Visual Studio. Existem várias outras ferramentas para se criar jogos, o Unity, o Unreal, outras ferramentas que a gente pode abordar em uma outra oportunidade. Existem vários elementos do jogo que poderiam ter sido implementados e eu não implementei. Por exemplo, pontuação. Pontuação é uma coisa que eu lanço como desafio para vocês fazerem. Assim como o sangue, a vida, né, do jogador. Em vez dele explodir na primeira colisão com uma nave, eu posso explodir a nave adversária, o inimigo, e ele perde uma vida. E continua jogando. E aí essa vida aparece na tela de alguma maneira, a quantidade de vidas. Então tem coisas que dá para fazer. Daria, por exemplo, para eu passar de fase, trocar o plano de fundo a cada fase, trocar o tipo de aeronave inimiga, colocar uma aeronave mais rápida, uma figurinha diferente. Enfim, aí as possibilidades são realmente infinitas. Aí só depende de criatividade. Mas foge do nosso escopo fazer algo mais sofisticado do que isso aqui. Eu deixo como desafio para vocês aí melhorarem esse jogo e incrementarem. Se quiserem mandar dicas do que fazer lá no fórum, de coisas que vocês fizeram, mostrar. Enfim, fiquem à vontade para fazer isso. E também, se quiserem tirar dúvida comigo para fazer alguma coisa, professor, eu quero fazer, sei lá, disparar um tiro de cada asa, 2 tiros, né, de uma vez. Aí a gente pode brincar com isso aí também, eu posso dar as dicas, enfim. Só cabe a vocês agora demonstrar interesse e aí a gente vai fazendo mais coisas nisso aqui, mas por fora do restante da disciplina.
Obrigado pela atenção de vocês. Esse vídeo ficou um pouco mais longo porque é o encerramento aqui desse jogo que mostrou a utilidade de se aplicar os pilares da programação orientada a objetos no desenvolvimento de um software. Ficamos assim, até a próxima aula.